Bom, então tá bom, vamos lá, né? Então estamos aqui com o nosso drone que vai servir de modelo aqui para o nosso estudo de hoje, tá? Então vamos começar do começo, tá? Então vamos tirar ele daqui por enquanto, por aqui no cantinho. Vamos lá. Bom, todo movimento ele sempre é descrito na mecânica clássica, né, que é a mecânica do Newton, justamente pelas leis de Newton. Então, vocês devem lembrar lá, quem está no colegial deve saber, né, que é aquela equaçãozinha, né, força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, toda vez que eu tiver uma aceleração, eu tenho uma massa. E o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Está escrevendo em forma diferencial, mas é isso. Quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tiver um objeto em velocidade constante, se movendo com velocidade constante, bonitinho, esse cara tem alguma força agindo nele, o resultado das forças todas é zero, porque a aceleração é zero. Por outro lado, se eu tenho um cara que está acelerando, ele está devagarzinho e daí vai rápido, nesse caso tem uma força agindo nele porque ele tem uma aceleração, certo? Pois bem, então acontece o seguinte, qual que é a primeira força que ele tem envolvida quando ele está trabalhando com um drone? Bom, é o peso, né? Por quê? E se eu levantar o drone aqui, se eu soltar ele cai, né? Certo? Porque o peso puxa ele para baixo. Então, o peso é uma força, né, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, G, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vocês devem ter visto aí. E se esse professor pode usar 10 na prova, não deveria. Bom, enfim, ainda mais porque vocês tudo usa calculadora, né? Então não deveria. Bom, enfim, então o que acontece? Tá, eu vou desenhar o meu drone simplificadamente como um bloquinho, tá? Porque eu sou ruim de desenho, nem o bloquinho eu consigo desenhar direito, tá? Então tá aqui. Acontece que esse bloquinho tem uma certa massa ele. Então, esse cara sempre, todos os tempos, ele tem um peso agindo nele, puxando ele para baixo, certo? E sempre na vertical, né? O peso nunca está inclinadinho, é sempre na vertical, sempre perpendicular ao que seria a superfície da Terra, tá? Se você é terraplanista ou globista, não importa, tá? É sempre perpendicular à superfície, ok? Enfim. Bom, então o que acontece? O que a gente precisa fazer então para o drone voar? A gente precisa colocar uma outra força para cima, certo? E aí é o seguinte, para ele levantar voo, então eu tenho que ter uma aceleração, certo? Porque ele está parado, a velocidade é zero e a velocidade vai deixar de ser zero. Ela deixou de ser zero, ela mudou de valor, teve uma variação, então tem que ter uma força, certo? Então o que acontece? Eu vou chamar esse cara aqui, eu vou chamar de força F mesmo porque eu sou preguiçoso. Poderia chamar do que eu quisesse, mas eu vou chamar de F. Bom, então o que acontece? Para esse cara levantar voo, ou seja, para decolar, né, o F tem que ser maior que o P, certo? Para ele pairar, né, para ele ficar paradinho no ar, pairar deve ser a mistura de parar com ar. A força F tem que ser igual ao peso, certo? E para ele descer, né, para ele baixar ou para ele pousar, né, esse F tem que ser menor que o P. Então o segredo todo para manter o drone sob controle, manter a altitude, aumentar a altitude, fazer qualquer coisa, é você trabalhar o valor desse cara aqui, certo? Então, de todo modo, a gente tem que gerar uma força para cima e essa força para cima vai agir contra o peso e vai levantar, vai tirar o drone do chão. É isso, tá? Agora, existem muitos meios de fazer essa força para cima, tá? Você pode usar aí, sei lá, você pode pendurar com barbante, pode colocar um foguete, só que, né, para você fazer ele voar do meio mais simples, o jeito mais fácil é usar uma hélice para gerar essa força F aí, tá? A hélice, como é que ela funciona? Se você olhar, ela tem uma curvatura, ela tem mais ou menos um formato de asa de avião, tá? E ela é uma asa literalmente, tanto que helicóptero é chamado de aeronave de hélice móvel. Por quê? Porque é a hélice que se move e não
e não a aeronave, tá? Ao passo que um avião convencional é chamado de hélice fixa, porque a asa fixa, porque a asa fica presa na fuselagem permanentemente, tá? Então, beleza. Aí é o seguinte, né? Como é que você faz para como variar o F, né? Como variar o F, né? Vocês estão vendo aqui a minha letra maravilhosa, espero que vocês não estejam acompanhando pela minha letra, porque senão vocês estão muito ferrados. Bom, como que você varia o F, né? No caso da hélice, tá? E a hélice, gente, ela funciona mais ou menos como um remo, ela está basicamente remando, entendeu? Ela empurra, não é que, por exemplo, avião a jato. O avião a jato, ele desloca uma massa grande de ar para trás em alta velocidade e aí, por ação e reação, que é a terceira lei de Newton, o motor se desloca para frente. No caso da hélice é um pouco diferente, porque a hélice é como se ela estivesse tipo, agarrando o ar e puxando ele, agarrando e puxando, agarrando e puxando. Então a hélice está literalmente nadando, tá? Então é o seguinte, como que você varia então? Vamos direto ao ponto. Como que você varia a força, né? Com a hélice. Você tem dois meios: mudando a velocidade com que ela se move, certo? Ou seja, ela começa a remar mais rápido, ou você mudando o ângulo de ataque da hélice, tá? Que é como os aviões turbohélice fazem. Então o que acontece? Imagina que eu estou remando, tá? Isso aqui, ó, imagina que eu estou nadando aqui. Se eu passar a mão assim na água, eu vou conseguir fazer pouca força, certo? E se eu passar a mão na água assim, eu vou conseguir fazer bastante força. Então o que acontece? Uma hélice ela pode variar esse ângulo aqui para variar a força dela sem variar a velocidade, entendeu? No caso do drone, a gente está variando a velocidade, ok? Então vamos lá. Muito bem. Então como é que a gente vai fazer então? Recapitulando: força P para baixo, sempre o mesmo valor, que é a massa do drone vezes 9,8, que não é 10. Tem que ser contrabalançado pelo F. O F ele é controlado variando a velocidade que a hélice gira, certo? Então vamos lá. Agora, próximo ponto aqui é o seguinte: eu conseguiria suspender esse peso só com um motor? Por que o drone tem 4 motores e não um só? Ou não 2, não 3, não 10? Por quê? Bom, então vamos lá. Tem até um problema sério, que é o seguinte: você já tentou ligar um motor solto, você liga ele só pelos fiozinhos, deixa ele pendurado lá e liga ele. O que vai acontecer? Então, você tem o motor aqui, você tem o eixo dele com alguma coisa presa na ponta. Então esse cara, sei lá, vai girar para cá. Tá? O que acontece se você deixar ele, se você não prender? Tudo tem inércia, né? Que é a primeira lei de Newton, inclusive o próprio motor. Então o que acontece? Se você ligar ele solto, enquanto o eixo vai tender a virar para lá, o motor vai tender a virar para cá. Então um motor solto, ele acaba sendo descontrolado, você não consegue nem mesmo gerar força suficiente com as hélices para conseguir tirar ele do chão. Então um motor não tem como, tá? A gente precisa manter o corpo aí da aeronave, seja um drone, seja uma nave, fixo, tá? Esse cara estando fixo, aí a gente consegue resolver a situação, tá? Bom, então qual que é a solução? Por exemplo, helicóptero. Helicóptero usa 2 motores, certo? Eu vou desenhar um helicóptero de cima. Só que os dois não estão na mesma direção. Por quê? Então tá aqui, ele tem... não sei nem como que eu desenho, é tão grosso, professor. Então tem aquele helicóptero aqui, o corpo dele. A gente tem um rotor na cauda e a gente tem um outro no corpo dele, certo? Então por quê? Se esse cara gira para cá, o corpo do helicóptero vai tender a girar para lá. Então esse cara aqui, ó, tem que fazer uma força para lá. Só que repara o seguinte: esse aqui está na horizontal, certo? O rotor da cauda do helicóptero está na horizontal, ele não faz força nesse eixo aqui vertical, é só na horizontal. Então esse cara aqui não contribui com a sustentação. Toda a sustentação vem do rotor principal, e o movimento do rotor principal faz o movimento para frente e para trás. É um puta mecanismo complicado lá, tá? Então assim que funciona o helicóptero. Bom, as vantagens é que é um motor só, então para a aeronave isso é muito crítico, porque quanto mais motor você bota na aeronave, mais complexa ela fica.
E também, né, tipo, é mais simples, né, construir 4, etc. Tá? Então, beleza, para helicóptero isso aqui funcionou legal, né? Agora, beleza, só que para o drone talvez não seja muito útil, porque o helicóptero ele não consegue ficar, por mais que ele pare, para fazer curvas, as coisas ele não é tão, né? Bom, então é o seguinte, qual que é a solução para isso? Bom, para ele ficar pairando mais controlado, você poderia fazer 2 motores. Na verdade o helicóptero, eu coloquei um motor, o helicóptero tem 2 motores, difícil, né? Bom, eu posso colocar 2 motores verticais, por exemplo, em vez de fazer um vertical e um horizontal. Então nesse caso, né, vou desenhar de lado, aqui de ladinho, né, tem uma hélice aqui e uma hélice aqui, certo? Então nesse caso o que eu posso fazer? Eu posso, né, eu vou ter 2 caras fazendo força para cima, vou chamar de F1 e F2, certo? A força total F lá que a gente é chamado é o F1 mais o F2. E como é que eu faço para esse cara não girar? É muito simples. Eu contrabalanço a rotação de um motor com a rotação do outro. Então, se esse está girando para cá, esse gira para lá, certo? E aí, como um está para lá, outro está para cá, um controla, um equilibra o outro e ele fica lá paradinho, tá? Só que esse cara não vai conseguir, assim, se eu quiser fazer com que ele gire no eixo dele, o que eu faço? Eu reduzo a rotação do motor e aumenta do outro. Daí ele vai, o lado que desbalancear o giro, ele vai girando lentamente, certo? Só que isso gera um problema, por quê? Se eu tenho, por exemplo, mais força na frente do que atrás, o que vai acontecer? Ele vai inclinar para trás e ele vai fazer esse movimento enquanto ele desequilibra, tá? Então, para conseguir movimentar esse cara de alguma maneira estavelmente e lateralmente, eu tenho que colocar motores laterais aqui. Então, meio complicado também, né? Bom, 3 motores. Qual que é o problema com 3 motores? 3 motores. Com 3 motores, a coisa começa a ficar um pouco melhorzinha. Só que eu vou fazer ele visto de cima. Imagina que o drone é um triângulo assim. Estou desenhando um triângulo porque é mais fácil para mim. Tá? E aí eu boto uma hélice em cada ponta, certo? Só que agora tem um problema que é o seguinte, a simetria, ele não tem simetria igual nos 2 eixos, ou seja, ele não tem 3 eixos de simetria, não tem 2 eixos de simetria, tem 3. Eu já vou mostrar para vocês no quadricóptero como é que isso funciona. Mas o fato é o seguinte, ó, eu tenho um eixo de simetria, tá vendo? Ó? O que é um eixo de simetria? Quer dizer que se eu dobrar essa desenhei errado lá. Se eu dobrar essa figura aqui em cima de qualquer eixo de simetria, um lado cai exatamente em cima do outro, tá? Então o que acontece? Só que esse cara aqui, a simetria são a cada 60 graus. E aí eu tenho, se eu quiser fazer uma curva para algum lado, girar para um lado, não sei o que lá, eu tenho que fazer todas as coisas levando em conta que é 60 graus. Então esse cara nunca vai estar perfeitamente balanceado, tá? Então ele sempre vai ter movimento em 2 eixos simultâneos. Então se eu tento girar ele vai com certeza erguer uma das patinhas e vai fazer assim também, mesma coisa, entendeu? Bom, então qual que é a solução para ter um negócio bem estável no ar? 4 motores. Por quê? 4 motores, eu vou desenhar o drone como vamos desenhar um pouco mais, né? Então tem o corpinho dele aqui, o corpício do drone, as 4 patinhas dele, cada patinha tem uma hélice, certo? O que acontece? Ele tem só 2 eixos de simetria, que é este daqui e este daqui. Esse a bateria não está acabando. Bom, certo? Então o que acontece? Ó, se eu dobro o papel nessa direção, ó, um lado cai exatamente em cima do outro. Muito bem, então agora que eu tenho 4 forças, uma em cada motor, certo? Se eu quiser subir ele, basta acelerar os 4, se eu quiser descer, basta desacelerar os 4. Se eu quiser fazer ele andar para frente, basta eu acelerar os 2 de trás. Se eu quiser fazer ele andar para trás, basta eu acelerar os 2 da frente. Tá, beleza, tá? E com relação ao giro, como é que fica? Agora a gente faz o seguinte, tá? Eu tipo botar esse girando para cá e esse outro girando para o mesmo lado, porque eles se cancelam na diagonal. Ou seja, o meu movimento nesse caso é simétrico com relação a esse eixo aqui. E aí, ó, eu faço o outro para o outro lado e o outro para o outro lado. Como é que eu faço para girar então? Bom,
Se eu quiser girar, agora eu não sei para qual lado que está aqui, mas se eu quiser girar, por exemplo, para a direita, então eu faço esses dois caras que estão aqui em cima, né? Tipo, se eu quiser girar para a direita, tem que ser o lado contrário que a hélice está girando. Então é esse cara aqui. Então se eu quiser girar ele para a direita, eu tenho que acelerar esses dois caras aqui, certo? Eu acelero esses dois caras aqui e ele vai girar para o outro lado. Na verdade são esses dois caras aqui, mas se eu quero girar para cá tem que ser o contrário. Essas coisas são meio complicadas ali. Mas enfim, deu para entender a lógica, né? Então eu faço o drone girar em torno do eixo dele, acelerando ou desacelerando os motores em diagonal, certo? Só que é o seguinte, se eu acelero dois motores, a força desses dois motores aumenta. E se eu não compensar nos outros dois motores, o que vai acontecer? Ele vai subir. Então você acelera em diagonal um lado e desacelera o outro em diagonal também. O que ele vai fazer? Ele vai girar sem entender para nenhum lado, nem fazer nada de, entendeu? Isso está considerando que todas as coisas são certinhas e bonitinhas. Então basicamente é isso daí. Então o drone de quatro motores, ele consegue, então, qual que é a grande vantagem em cima de outras configurações com menos motores? Ele consegue parar bonitinho, tá? Você consegue girar ele sem perturbar o movimento nos outros dois eixos, tá? Muito, muito legal. E você consegue mover ele tanto de um lado quanto do outro sem causar movimento nos outros eixos aqui, certo? Isso vale tanto para frente quanto para trás, direita e esquerda, tanto faz, certo? Então, a grande vantagem dessa configuração aqui é o balanceamento dela. É uma configuração extremamente balanceada, né? Só que tudo isso daqui é muito bonito e na teoria é uma maravilha, mas na prática as coisas não são bem assim. Por quê? Porque é o seguinte, vocês lembram quando eu disse essa velocidade aqui? Quando eu disse essa velocidade da hélice, né, que a gente varia o F mudando a velocidade da hélice, essa velocidade da hélice é em relação ao ar. Então, o que acontece se o ar do drone movimentar, né, a gente conhece mais por vento, né? Se bater um vento no drone, vai acontecer duas coisas, tá? No caso de vento, vai acontecer duas coisas. Primeiro, vai alterar a velocidade da hélice, ou seja, vai alterar a força F que está sustentando o drone no ar, certo? Lembrando que todos os movimentos do drone são consequência do equilíbrio dessas quatro forças, certo? Então se o vento desbalancear qualquer uma delas, o drone vai desbalancear também. Se eu perder, por exemplo, sustentação nesse motor da ponta, o que vai acontecer? Vai embicar para frente aqui e vai cair para lá, tá? E eu bati no suporte aqui. Bom, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, quando bate o vento, a carcaça do drone não é totalmente inerte ao vento, vai causar um arrasto na carcaça, tá? Então, além de você alterar a sustentação da hélice por causa da velocidade relativa do ar nela, você também vai estar fazendo com que o drone seja levado para lá ou para cá, entendeu? Fora que é o seguinte, o vento, ele também causa mudança de pressão em cima e embaixo do drone, tá? Que é basicamente a coisa que faz o avião voar, a diferença de pressão em superfícies aerodinâmicas. Então, se por um acaso der um vento rápido embaixo, em alguma camada de ar embaixo do drone, a camada de ar que o drone dá vai se mover para baixo, e isso vai levar o drone junto, tá? Bom, e aí o que acontece, né? Como é que o drone faz para contrabalançar esse tipo de coisa? Bom, aí é o seguinte, a gente vai ter um conjunto de sensores, certo? Que vão ficar medindo ângulo, meu Deus, vão ficar medindo ângulo, tá? Então eles vão ficar medindo a inclinação do drone, se o drone está girando, se ele está, entendeu? E eles também vão medir a altitude, tá? Isso, os drones mais simples, tá? Na verdade, assim, o drone mais simples você pode ter só medida de ângulo, mas não precisa de altitude, tá? Mas o ângulo é fundamental. Então o que acontece? Quando o drone está funcionando, ele fica continuamente lendo o ângulo que ele está, para ele saber se ele não está inclinado para nenhum lado, pendendo para nenhum lado. Ele fica fazendo pequenas correções. Essas correções são feitas como? Alterando a velocidade
das hélices. Ele pode alterar a velocidade das hélices individualmente. Então, por exemplo, se ele percebe que o drone está caindo para cá, o que ele faz? Ele acelera essa daqui. E ele desacelera um pouquinho essa daqui para não fazer ele girar, entendeu? E ele vai fazendo essas, daí ele volta, tá? A mesma coisa vale para altitude. Se o seu drone tiver um sensor de altitude, que geralmente é barométrico, ele pode perceber que eu caí aqui porque diminuiu a pressão, eu aumento a velocidade para subir, tá? Alguns mais avançados também podem ter GPS. Então, porque assim, mesmo com sensor de ângulo, vamos supor, o drone está aqui, mas deu um vento e levou ele para frente ou para trás sem inclinar, o sensor não vai conseguir perceber. Então, alguns deles, os mais avançados, eles têm o sensor de GPS. Então, o sensor de GPS, ele vai ver, mexeu para lá, mexeu para cá, ele, corrige, volta e ele fica lá pairando bonitinho lá, cravado no lugar, tá? Fora esses sensores, também você pode ter sensores para detectar obstáculos e assim vai. Você pode ter câmeras, por exemplo, você pode ter uma câmera monitorando o solo. Então, você pega um ponto de referência fixo no solo e sempre que o drone mover desse ponto de referência, o próprio software do drone volta ele para frente ou para trás e deixa ele paradinho em cima daquele ponto. Esse sistema aqui funciona muito parecido com o mouse digital, é a mesma coisa. Bom, então é isso daí, tá? Então é o seguinte, agora, como o drone depende das condições do ar para voar, e isso eu vou falar no próximo vídeo, existe uma coisa chamada flyaway, né? Flyaway, o que ele é? É quando a condição do ambiente se torna tal que os motores do drone não têm potência suficiente para controlar o voo dele, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Perda total de controle. O drone vai embora, flyaway significa voar longe, ele vai embora e não tem mal que você possa fazer, tá? Com um drone simples isso é extremamente fácil de acontecer. E a única coisa o único meio de lutar efetivamente contra isso daqui é fazendo um drone mais pesado, tá? Só que aí você começa a entrar em outros problemas. Enfim, então basicamente é isso. Então espero que vocês tenham gostado aí da explicação, tá? E espero que eu não tenha enchido muito o saco de vocês com um vídeo teórico, tá? Então, não esquece de inscrever no canal, certo? E de dar o seu like aí para ajudar o meu vídeo a subir. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.